Para você que não sabe o que é dependência emocional, eu costumo explicar isso de uma maneira muito simples. Dependência emocional é uma perda de identidade, talvez inconsciente, é uma perda de identidade inconsciente. Por quê? Porque quando você é dependente emocionalmente de alguém, você não vive com a pessoa, você não quer compartilhar sua vida com a pessoa, você vive para a pessoa e se a pessoa existir. Se a pessoa não estiver com você, a sua vida não existe. Você para, a sua vida perde o sentido. E é assim que Lia vai começar a reagir, infelizmente. Porque ela não conseguia perceber que o amor estava batendo na porta. Mas não era o amor de Jacó. Você já vai entender. Olá, queridos, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez no vídeo de hoje eu queria estar te compartilhando uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza que essa mensagem vai tocar o seu coração, ele vai falar com você, porque acredite, antes dela falar contigo, ela falou comigo, porque Deus é um Deus que ele é tão maravilhoso que ele não só envia o mensageiro, mas ele cobre o mensageiro de uma mensagem, que é a sua própria vida, o seu testemunho. Então hoje eu venho, mais do que compartilhar uma mensagem escrita num papel, eu venho compartilhar com vocês algumas experiências com o próprio Deus, que Ele vem dado a graça de poder viver, e essa experiência vai falar muito sobre amor. Mas antes de entrarmos na mensagem de hoje, eu gostaria de fazer uma pequena e rápida oração por ti, para que nós possamos sermos ministrados pelo próprio Deus, para que nós possamos ser ministrados pelo Espírito Santo, que Ele é o autor da palavra que vai ser pregada agora. Então, feche seus olhos rapidinho, só para que eu faça uma rápida oração por ti. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, graças eu te dou, meu Deus, porque o Senhor é bom, meu Pai. Como o Senhor é bom, meu Pai. Obrigado, meu Deus, porque o teu amor não falha. O teu amor, meu Pai. O que dizer do teu amor, meu Deus? Obrigado. Eu só tenho palavras, são pouco, meu Pai, para agradecer o teu amor. Eu só te peço, meu Pai, por favor, que o Senhor possa, meu Deus, fazer com que as pessoas venham sentir esse mesmo amor, meu Pai. Eu sei que eu não sou capaz, meu Deus, de ministrar uma mensagem dando a perceber, meu Pai, o quanto é bom e doce o teu amor. Mas eu sei, meu Deus, que o Senhor pode tocar os corações, então eu te peço. Toca onde eu não posso, que eles venham, meu Pai, ouvir e ver aquilo que tu tens preparado para eles. E que se alguém, meu Deus, estiver passando por uma situação, meu Pai, da qual nós vamos tratar hoje, meu Pai, ele possa saber que há esperança em Ti. É isso que eu te peço, já te agradecendo pela vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu já disse na oração, Deus ele vem tocado no meu coração sobre o tema amor, sabe? E o tema da mensagem de hoje é Deus, a única dependência que vale a pena. Por que dependência? Não é no sentido de tóxico-dependência, tá, pessoal? Não é assim. Mas é dependência no sentido mais puro da palavra, que é eu não consigo imaginar a minha vida sem Ele. E isso para muitas pessoas é assustador. Certa vez eu estava conversando com uma colega de trabalho minha e ela me perguntou, sabe? Aliás, ela até estava comentando comigo. Sabe por que qual é a minha dúvida e o meu receio? É que às vezes eu vejo pessoas falando de Deus e elas falam que não parece que, tipo assim, sem elas a vida delas não faz sentido, como se elas precisassem desse escape. Olha, eu vou te dizer com certeza uma coisa, e sem medo nenhum de errar. Eu não sei. Eu acredito que para mim, Deus ele não é só um escape. Na realidade, Deus é o tudo. Ele é aquele que me completa. Então, é aquilo. Eu realmente não sei mais viver sem Ele, porque a partir do momento que você conhece a glória do Senhor e conhece o amor dele de verdade, a sua vida nunca mais é a mesma. Eu posso te dizer uma coisa, se você não conheceu esse amor, acredite, você precisa de ter um encontro com Ele para você perceber que a sua vida não precisa se resumir a dependências emocionais de pessoas, mas que você pode viver muito mais do que isso. Então essa é uma mensagem, eu diria que é uma mensagem de esperança para você que talvez estava sem rumo, de esperança para você que estava talvez perdido.
Deus, eu acredito que Ele quer falar para você hoje: ei, eu estou aqui e eu quero me relacionar contigo. E à medida que Deus ministrava no meu coração sobre essa mensagem, me veio a história de uma mulher, de Gênesis 29, e nós vamos começar a ler a partir do versículo 16, que vai falar, no caso do marido dessa mulher, mas é uma história que mostra que tanto eu quanto você, quanto as pessoas do passado, como as do futuro, que ainda hão de vir, quanto as do presente, estão passivas de sofrer por dependência emocional, estão passivas de sofrer por rejeição. Rejeição é algo que todos nós vamos passar, e não é à toa, por exemplo, que música sertaneja faz tanto sucesso, porque há uma estimativa, agora eu não vou saber os dados exatos, mas de que todo mundo vai sofrer algum tipo de rejeição ao longo de sua vida, sabe? Se nós pararmos para pensar, até o nosso próprio Criador, o Senhor Jesus, ele sofreu por rejeição. A Bíblia diz: ele veio para que era seu, mas os seus não receberam. Eles o rejeitaram. Aqueles que ele veio salvar, aqueles que ele veio se revelar, os primeiros que tiveram a graça de poder experimentar as suas palavras, os seus milagres em primeira mão, de ouvir os seus ensinamentos, falavam que ele ensinava por nome de demônios, falavam que ele fazia tudo mal, entende? Não reconheciam, não queriam reconhecer que ele era o único e suficiente salvador da vida deles, que ele era o Senhor deles. Eles não queriam reconhecer que esse Messias, ao contrário daquilo que eles esperavam, ao invés de ser um Messias militar que salvaria eles de Roma, era um Messias que queria salvar eles do pecado que os condenaria. Eles não sabiam, não conseguiam compreender aquilo que Jesus estava fazendo, mas mesmo assim, por amor, Jesus o fez. E uma coisa que me intriga é como Jesus, mesmo sendo rejeitado, conseguiu chegar até o fim da sua missão. Porque tem pessoas que na primeira rejeição já querem desistir de tudo. E eu fui uma delas. Tem pessoas que na primeira rejeição pensam que o mundo acabou. Porque a rejeição faz isso com a gente. O ser humano ele tem uma necessidade natural de ser aceito. E quando você não é aceito e você se sente rejeitado, você não se sente, sabe, mesmo que correspondido, isso dói. Então, pensando nisso, o meu coração foi conduzido a ler Gênesis capítulo 29, onde nós vamos ler a história de um dos patriarcas, Jacó. E eu até poderia te contextualizar, mas eu acho que não é tão importante aqui agora, porque o foco é você entender o que a esposa de Jacó passou, o que a primeira esposa de Jacó passou com a rejeição de seu marido. Então, vamos ler a partir do versículo 16, para você entender como é que a esposa de Jacó foi introduzida em sua história. Para você perceber que talvez você, muitas vezes, é aquilo, muitos males realmente nós colhemos das nossas atitudes, mas outros não é culpa nossa. Uma coisa que a rejeição ela vem trazendo no nosso coração. E isso é o erro que muitas pessoas estão caindo. O erro de pensar, o que eu fiz? O que eu fiz de errado? Por que essa pessoa, ela não demonstrou amor pra mim? Por quê? Sabe, o porquê é uma coisa que dói, o porquê é uma coisa que machuca, né? Então, vamos ler Gênesis capítulo 29. A partir do verso 16, vai dizer o seguinte, a palavra do Senhor. Ora, Labão tinha 2 filhas, e o nome da mais velha era Lia, e o da mais nova era Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era mais bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a qualquer outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela, ou seja, consumar o casamento. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. E aqui talvez vocês estejam pensando, mas como é que o cara ele amava tanto uma mulher e ele foi enganado com outra? Porque aqui, o que está acontecendo? Jacó está sendo enganado aqui. Ele amava Raquel e trabalhou por Raquel, só que foi entregue Lia para ele. E como é que ele não percebeu? Provavelmente ele estava bêbado, estava fora de si.
Então, o que acontece depois? Depois que Lia é colocada no lugar de Raquel, depois que Lia é entregue no lugar de Raquel, o que acontece? Mas quando a noite chegou, deu a filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, a filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: O que foi que você me fez? Não trabalhei por Raquel? Então, por que você me enganou? Labão respondeu: Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova, antes da mais velha. Deixe passar essa semana de núpcias e daremos a você também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Olha que maldade, gente. Um pai que deveria cuidar e amar a própria filha, um pai que deveria escolher bem, um pai que deveria proteger a filha, ele entrega na maldade a troco de um serviço de um homem. Ele vê a filha como um mero objeto. Olha como é que essa mulher ela deve ter se sentido rejeitada. E não é à toa o que ela vai passar agora, não é à toa aquilo que ela vai estar sentindo e as atitudes que ela vai demonstrar ter agora, que batem muito com dependência emocional. E para você que não sabe o que é dependência emocional, eu costumo explicar isso de uma maneira muito simples. Dependência emocional é uma perda de identidade. Talvez inconsciente. É uma perda de identidade inconsciente. Por quê? Porque quando você é dependente emocionalmente de alguém, você não vive com a pessoa, você não quer compartilhar sua vida com a pessoa, você vive para a pessoa e se a pessoa existir. Se a pessoa não estiver com você, a sua vida não existe. Você para, a sua vida perde o sentido. E é assim que Lia vai começar a reagir, infelizmente, porque ela não conseguia perceber que o amor estava batendo na porta, mas não era o amor de Jacó. Você já vai entender. Então, Labão ele fala: daremos a você também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão deu-lhe a sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel a sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Então a Bíblia deixa bem claro que a preferida, a amada, era Raquel. O que vai acontecer com Lia? O que você acha? Sabe, da mesma forma que Deus ele fala e nos adverte sobre nós não termos outros ídolos, nós não amarmos outro a não ser Ele acima de tudo e todas as coisas, porque ou a gente ama Deus ou a gente ama outras coisas, porque o que acontece? Quando a gente está amando uma pessoa, por consequência a gente vai focar nessa pessoa e vai acabar desagradando a outra. É algo natural. Então, olha o que vai acontecer. Jacó, ele fica com Raquel e a Bíblia diz que ela era sua predileta. Então, o que vai acontecer aqui? A partir do versículo 31, o título é Os Filhos de Jacó. E a Bíblia diz bem assim: Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, Lia, ela não se sentia desprezada. De fato, ela era desprezada. Concedeu-lhe filhos, mas Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: O Senhor viu a minha infelicidade. Ou seja, Lia ela reconhece que o Senhor interviu nessa situação. Porém, ela não percebeu que Deus ele não queria só intervir na situação, mas de que Deus ele estava demonstrando para ela o seu amor. E olha só o que Lia vai falar aqui. Ela fala o seguinte: O Senhor viu a minha infelicidade. Agora certamente o meu marido me amará. Nós vemos aqui que Lia tem uma expectativa de que o marido dela a ame. E é algo natural. Só que nós vamos perceber que a coisa começa a ficar muito mais profunda, sabe? Porque nós vamos notar que no versículo 32, a situação vai se repetir, só que agora com seu segundo filho. E Lia engravidou e deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome Ruben, pois dizia: O Senhor viu a minha infelicidade, e agora certamente meu marido me amará. E Lia engravidou de novo, e quando deu à luz a outro filho, disse: Porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou Simeão. Ou seja, Deus demonstra o amor dele mais uma vez por Lia. Só que Lia cega, focada em Jacó. E essa é a vida de uma pessoa que vive pelo desprezo.
Essa é a vida de uma pessoa que vive por dependência emocional. Ela faz de tudo atrás do amor de uma pessoa, quando na realidade tudo que ela precisa é do amor perfeito. E mesmo que Lia fosse correspondida por Jacó, ela não se sentiria completa, porque Jacó, ele não poderia entregar aquilo que ele não tem. Então, para que você entenda isso, eu vou te explicar mais à frente, mas olha só o comportamento de Lia. Ela está vivendo um ciclo. Pessoas que estão em dependência emocional, elas vivem esse ciclo mesmo. Então, anos se passam, Lia tem outro filho, e ela diz, o seu segundo filho, ela fala, o Senhor, ele viu que sou desprezada e deu-me também este, por isso chamou Simeão. E de novo, no versículo 34, olha o que vai acontecer. De novo engravidou, e quando deu à luz a mais um filho, disse, agora finalmente o meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome Levi. Lia, isso acontece 3 vezes. Lembrando que, minimamente falando, para uma mulher engravidar, normalmente, ela precisa de pelo menos 9 meses. Então, chutando que a gravidez dela foi num período normal, pelo menos 9 meses de cada filho. Olha o tempo que se passou. E mesmo assim ela está com a mesma expectativa, porque dependência emocional não some com o tempo, some com uma decisão, que não é fácil de tomar, porque, por exemplo, se me perguntassem na época que eu estava dependente emocional de uma pessoa, pessoas usavam justamente esse argumento, falavam, olha só, existem outras pessoas no mundo, mas porque a minha visão era só naquela pessoa, e eu me apeguei completamente naquela pessoa, e eu estava dependente, eu só conseguia ver o seguinte, mas e daí? Eu só quero aquela pessoa. Porém, eu só precisava de Deus. E Lia percebeu isso. E olha o que Lia vai dizer. E então, pela 4ª vez, olha o que acontece. Engravidou ainda outra vez. E quando deu à luz a mais outro filho, disse, desta vez. E olha o ponto de virada para a vida de Lia. Porque a Bíblia vai falar que a partir daí, Lia ela parou de ter filhos. Então, disse, desta vez eu louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome Judá, e então parou de ter filhos. Essa história de Lia, ela mexe comigo porque passando por dependência emocional, como eu passei, é algo que eu consigo notar muito mais facilmente hoje. Eu percebo que Lia estava vivendo a mesma coisa que eu vivi, que muitas pessoas estão vivendo. Muitas pessoas estão encarceradas na dependência emocional. Muitas pessoas estão encarceradas nessa ferida, estão encarceradas na ferida da depressão, do amor não correspondido, mas saiba de uma coisa, talvez o que falta na sua vida e na minha é você fazer como Lia, ter a coragem de falar, não, desta vez eu darei glória, eu vou engrandecer o nome do Senhor, porque Ele ouviu a minha aflição e me deu mais esse filho. Então, Lia, ao contrário das outras vezes que ela estava limitando a sua visão a Jacó, porque a pessoa que tem dependência emocional, ela só fica assim, ó, ela só fica de olho naquela pessoa, naquele alvo. O que Lia fez? Ela mudou o alvo. Algo que é muito difícil para uma pessoa que está com dependência emocional. E ainda mais na situação de Lia, que ela era casada, eu não era não, ela era casada. E olha como é que ela passou por isso. E mesmo nessa situação, sendo muito mais difícil do que a minha, ela conseguiu chegar à mesma conclusão que eu. Que o verdadeiro amor é Deus. E que Ele é o único capaz de suprir aquilo que nós precisamos de verdade. Todo vazio, todo ser humano nasce com um vazio que só Deus pode preencher. Por quê? Porque Deus é o amor. O amor, sabe, eu fui entender isso e eu comecei a chorar porque é uma verdade. Deus é o amor. O amor é a verdadeira face de Deus. Por quê? Porque Deus é o amor. Porque Ele é a própria fonte. Ele é o único capaz de criar seres que são capazes de desprezá-lo da mesma forma que nós fazemos com o ser humano comum. Nós somos capazes de desprezá-lo. Por quê? Porque nós temos livre-arbítrio. Deus nos criou com livre-arbítrio. Por quê? Porque uma pessoa sem livre-arbítrio, ela não tem a capacidade de escolher. Se você não tem a capacidade de escolher, você não tem a capacidade de amar. Se Deus ele te fizesse de outra forma, como se você fosse um robô programado para amá-lo, isso não seria possível. Porque aí amor não existe sem uma decisão. Amor não é apenas paixão, não é apenas se trata de emoções e sentimentos. Amor é uma coisa tão complexa de se definir que nem mesmo os cientistas têm uma definição tão específica para o amor. E a conclusão que eu cheguei é que talvez
Muitos estão preocupados em definir o que é o amor, ao invés de perceber que o amor não é o que, é quem. E esse quem é Deus. Deus é o verdadeiro amor. E ele, sendo amor, ele compartilhou conosco a capacidade de amar. E por isso que eu te falei o seguinte: Jacó, mesmo podendo amar Lia, mesmo se Jacó amasse Lia, ela não se sentiria completa. Lia, ela não se sentiria completa mesmo com o amor de Jacó, porque o único que pode preencher a nós por completo é só Deus. E o ser humano por si só, ele não sabe amar sem conhecer o amor de verdade. Ele pode até dar frações pequenas, pequeninas de amor, tanto que tem dia que você acorda amando, tem dia que você acorda odiando, tem dia que você acorda amando, tem dia que você acorda, sabe, não querendo muito papo com a pessoa. É assim. Só que Deus não é assim. Deus, ele não muda, ele é imutável. E sabe por quê? Porque ele é a fonte. Deus é a fonte de todo amor. E é por isso que nós precisamos dele. E é assim que Lia venceu, e é assim que Jesus Cristo venceu, mesmo sendo tentado, mesmo sendo desprezado, mesmo as pessoas rejeitando ele no auge da sua dor, ele ofereceu amor às pessoas. Porque quando você tem amor para dar, você não tem dificuldade em entregar aquilo que você já tem. Porém, como você vai dar aquilo que você não possui? E é assim com o ser humano quando ele não conhece Deus. E para que não fique só nas minhas palavras, isso não é uma conclusão que eu tirei, não. É o que a própria palavra diz. Para você que talvez pense, isso é só teoria sua, não. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, versículo 7, vai dizer assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, João, ele já deixa bem claro isso, ele percebeu que não é possível amar sem você ter a Deus de verdade. Se você não colocar a sua expectativa em Deus, se você não depender dele completamente, não tem como. Você não vai conseguir entregar aquilo que você não tem. Por isso que muitas pessoas acabam desistindo de um relacionamento. Por isso que muitas pessoas, no momento que elas são feridas, elas não conseguem colocar o mandamento de Deus em prática, o mandamento do Senhor em prática, que é: quando alguém te bater numa face, dá outra. O que é isso? É demonstrar amor para aqueles que nos machucam. Porque quando você não repercute o mal, você está amando essa pessoa. E por que nós não conseguimos fazer como Jesus? Por que nós não conseguimos fazer como Lia? Porque nós ainda não viramos a chave. Porque nós ainda não conhecemos, nós não reconhecemos que Deus é o amor. Nós não entendemos de fato que a nossa esperança tem que estar somente nele. Que ele tem que ser o primeiro acima de tudo e todas as coisas. Isso não significa que você não possa amar outras pessoas. Isso significa que você só consegue amar de verdade, completamente e perfeitamente quando você tem Deus na sua vida. Quando ele é o primeiro, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Se você escolhe ou ele ou outra pessoa, você já está escolhendo a outra pessoa, porque Deus não tem meio termo com Deus. Ou é ele ou é nada. Ou é ele completamente ou é nada. Primeiro ele, depois o resto. Primeiro ele e depois o resto. Porque se você não tiver primeiro ele, você não é capaz de amar o resto. Você não é capaz de amar as outras pessoas de verdade. Você não é capaz, porque você não tem um amor. Uma vez eu estava vendo um filme, o nome do filme é A Prova de Fogo. Esse filme trata de um relacionamento que estava se deteriorando, até que chega o ponto onde os dois decidem se separar. Mas um dos protagonistas, ele tem um pai, e esse pai, ele passou por uma situação parecida no relacionamento dele, só que a mãe, no caso do protagonista, a mulher desse pai, ela acaba, por amá-lo muito, ela acaba colocando algo em prática que se chama o desafio do amor, que são exercícios práticos para demonstrar que você ama uma pessoa. E o pai, por ele ter um relacionamento melhor com o filho, ele escreve o desafio do amor na letra dele e envia para o seu filho. O filho, mesmo relutante, ele decide adiar o pedido de divórcio, e aí ele começa a tentar reconquistar a esposa dele. Só que a esposa dele vai negando tentativa após tentativa. Vai negando e vai negando e vai negando, e chega um ponto que o protagonista fica saturado. Porque como eu e você,
Nós chegamos no limite quando nós não temos um amor de verdade. Nós chegamos no limite porque quem consegue amar, afinal de contas, essa é a pergunta, o ápice da pergunta desse protagonista com o pai. Como é possível a gente amar alguém que nos rejeita dia após dia após dia? Como? Como é possível amar alguém que está cuspindo nas minhas atitudes, de tentar demonstrar que eu ainda amo, que quero recuperar esse relacionamento, que quero simplesmente demonstrar amor? Como? O protagonista faz essa pergunta a seu pai. E a cena do filme dá um close maravilhoso numa cruz, que o pai estava encostado. E o protagonista até então ele não tinha tido um encontro com Jesus, mas a partir desse dia ele decide aceitar Jesus, porque ele percebeu que não é possível ele entregar aquilo que ele não tem. Jesus é o amor verdadeiro, meus irmãos. Sabe por quê? Porque ninguém é capaz de fazer aquilo que ele fez. A Bíblia vai dizer em João, capítulo 1, em João, capítulo 15, versículo 16, aliás, versículo 12, se eu não me engano, eu vou ler para você. Sabe o que Jesus ele vai dizer? Ele vai falar o seguinte, em João, capítulo 15, versículo 12. Ele vai dizer o seguinte: o meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem mais amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E com isso Jesus ele está se vangloriando? Não. Ele está falando um fato. Talvez eu não seria capaz de morrer por você. Talvez, e provavelmente seria assim. Eu não seria capaz de morrer por você. Talvez eu não seria capaz de morrer nem pelo meu pai, nem pela minha mãe, nem pelos meus irmãos. Talvez entre uma escolha, vamos supor, entre uma escolha de você e minha mãe, eu ainda vou primeiro, lógico, por uma questão afetiva atrás da minha mãe, para poder protegê-la. Mas fato é que só um foi capaz de se entregar por todos nós, e esse foi Jesus Cristo. Só Ele foi capaz de nos entregar o amor, porque Ele tinha esse amor para dar. Porque o foco dele não estava em agradar homens, estava em agradar aquele que o enviou. E quando você perceber que você é amado por esse amor, quando você perceber que esse amor está batendo na sua porta, está demonstrando todas as vezes que às vezes você não percebeu ainda, porque você está focado ali, num alvo em específico, ao invés de estar focado nele. Você não está vendo, mas ele já está agindo, porque a Bíblia diz, ele nos amou primeiro. Mas na hora que os seus olhos se abrirem e você perceber que ele te ama tanto, meu irmão, mas tanto, aí sim a sua vida vai ser completa. Aí sim você não vai depender da pessoa tomar iniciativa. Não, agora vai ser você que vai tomar a iniciativa para poder demonstrar o amor de Cristo. Afinal de contas, você tem um amor completo. Afinal de contas, agora, você é completo porque você tem esse amor. Eu não posso dizer, caramba, eu já estou curado, mas eu posso dizer, eu estou sendo curado. Todos os dias. Não é fácil. Tem vezes que ainda, quando cutucam na ferida da rejeição, ainda dói, lógico. Mas depois, quando eu estou sendo machucado, eu só me lembro, não, Ele me ama. Ele me ama, Ele morreu por mim, Ele me ama, Ele está aqui, eu posso me relacionar com esse amor. Então, é aquilo, a Bíblia diz, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. E se a própria palavra diz que o Senhor me acolherá, o que eu tenho a temer? Se mesmo as pessoas que eu mais confio na minha vida me abandonem, Ele está comigo, Ele me adota, então o que eu tenho a temer? Meu irmão, o convite que eu tenho para você é muito simples hoje. O convite que eu tenho para você talvez não seja fácil. Talvez para você que está numa situação de dependência emocional, eu te digo isso de uma pessoa que passou por isso, que está superando isso dia após dia. Olha, eu te digo sem medo de errar. A única dependência emocional que vale a pena é o Senhor. Se você não começar agora a tomar a escolha de mudar isso, começando a viver esse amor todos os dias, acredite, você vai perder cada vez mais e mais e mais o sentido da sua vida. Porque você vai fazer coisas como Lia para tentar chamar a atenção dessa pessoa. Mas essa pessoa, talvez, ela não vai poder te entregar, sabe por quê? Porque ela também não tem o amor de Cristo. Ela não vai poder te preencher porque ela não tem o amor de Cristo. Não é porque talvez ela não te ama, não é porque ela não quer te dar, é porque ela não tem para te oferecer. E mesmo você que é casado e é correspondido, saiba do seguinte, a sua vida sem Cristo está fadada ao fracasso. A sua vida sem Ele, acredite, vai perder o sentido. Porque uma hora ou outra, você sabe, você que é casado sabe, você sabe melhor do que eu. Tem dia que você acorda amando, tem dia que você acorda nem por isso.
Mas o que mantém o relacionamento? A escolha de amar. E essa escolha pautada em Cristo, ela faz com que vocês possam passar por desafios e dificuldades que muitos que passariam pelas mesmas dificuldades não sobreviveriam. Mas porque você está firmado na rocha, no firmamento, no princípio, no fim, Ele vai sustentar. Ele vai te ajudar a você passar por isso. Na realidade, você só vai resistir porque você está firmado nele. Para você que, assim como eu, é solteiro e quer se envolver em um relacionamento, primeiro de tudo, eu posso te dar um conselho? Se envolva completamente com Deus. Seja completamente dependente de Deus primeiro. E aí sim, depois vá atrás sim do relacionamento no momento certo, entendendo o seu propósito, porque Deus une propósitos. Mas primeiro de tudo, entenda que a sua vida, ela só perde o sentido se Deus deixar você. Se Deus não deixar você, e a Bíblia diz que Ele não a deixa, Ele não a abandona, mas nesse caso hipotético, se Deus deixar você, aí sim a sua vida perde o sentido. Na realidade, eu vou reformular isso. Se você deixar Deus, porque Ele não te deixa, você se afasta dele quando você peca. Se você escolher deixar Deus, aí sim a sua vida perde o sentido. Agora, se você estiver nele, estiver na presença dele e receber esse amor, você vai ser como João e vai dizer: eu, discípulo amado. Porque se você parar para anotar na Bíblia, até pelo menos onde eu li, posso estar errado, meus irmãos, mas eu nunca vi em nenhum versículo da Bíblia Jesus dizer: João, eu te amo. João, ele se sentia amado porque ele recebeu o amor de Deus. Da mesma forma, Deus ele nos está convidando hoje para receber o amor dele que é completo. Então, eu quero fazer uma oração para você que hoje está passando por uma situação de dependência emocional, para você que está vivendo uma ferida da rejeição. Eu quero fazer uma oração para você hoje. Mas essa oração eu quero que você saiba de uma coisa: ela não tem poder se você também não fizer a sua parte hoje, de começar a recuperar a sua identidade, firmando ela em Cristo, pensando em como ele faria, como ele agiria. Primeiro, cumprindo esse mandamento aqui, ó, Jesus Cristo ele vai dar a fórmula para você sair da rejeição. Amem uns aos outros como eu vos amei. Eu saí da minha dependência emocional quando eu comecei a olhar através da minha dor e pensar: o que Cristo faria? Ele compartilharia provavelmente a experiência que ele passou e a partir dessa experiência ele começaria a ajudar as pessoas, sabe? Então, eu parei para pensar nisso por quê? Porque Deus ele é amor. Então, é aquilo, eu só posso amar, e é uma coisa que eu digo na minha palestra, amar e se amar, por isso. Porque o amor me ama, eu posso amar. E é esse o convite que eu estou te fazendo hoje. A amar de verdade. E a ser amado, a receber esse amor que completa e que restaura. A única forma de você se sentir completo de verdade. Então, se você quer receber isso, me permita fazer uma oração por você, mas lembrando que você precisa tomar uma atitude hoje, de começar a colocar o princípio que Deus nos ensinou. Ama a teu próximo como eu os amei. Quem aliviar também receberá alívio. Está em Provérbios. Então, feche seus olhos para que eu possa fazer essa rápida oração. Coloca a mão no seu coração se você puder e vamos orar. Senhor Jesus, Pai, eu te peço por aqueles, meu Deus, que estão recebendo hoje, meu Pai, que escolhem receber o teu amor hoje. Eu não sei a dificuldade, eu não sei a situação, se é dependência emocional, se é rejeição, eu não sei a ferida emocional, meu Pai, mas eu sei que a resposta à cura está no Senhor. Por isso, meu Pai, eu oro por eles, meu Pai, intercedendo, para que eles possam, meu Pai, decidir por Ti, meu Pai. Para que eles venham, meu Deus, todos os dias quererem viver o Teu amor na intensidade e completude que só Você oferece. Pai, eu te peço, por favor, meu Deus, que eles venham, meu Deus, receber o Teu amor de uma forma como eles nunca imaginaram. Que eles venham ser completos, meu Pai. Que toda dor, que toda angústia venha sair do coração deles e venha bater em retirada em nome de Jesus. No nome que está sobre todo nome, que é o nome do Teu Filho. Que eles venham sentir o Teu abraço, o Teu aconchego, o Teu acolhimento, meu Pai, que só Você sabe dar, meu Pai. E que eles possam entrar, meu Deus, agora no processo de cura no Senhor, em nome de Jesus. Essa é a minha oração para os teus filhos. Amém. Deus te abençoe. Que você possa viver tudo aquilo que Ele tem preparado para ti, sempre lembrando que o foco é Ele. Que tudo na sua vida possa ser pautado nele. Que você venha ter essa certeza na sua vida. Conquiste aquilo que você for conquistar.
Mas tenha em mente uma coisa: se ele não estiver no sonho, se ele não estiver no plano, não vale a pena. Deus te abençoe. Até a próxima mensagem.